Olá, amigos, sou Claudete Moura, estamos aqui estudando o Livro dos Médiuns para todos aqueles que desejarem o conhecimento, mas também trabalhar na prática com a mediunidade. Estamos no capítulo 23, que trata das obsessões, e no programa anterior estávamos falando de algumas perguntas que Kardec fez aos espíritos para o apoio de tudo aquilo que ele comentou neste capítulo. E nós então fizemos já algumas questões e vamos continuar então hoje com uma questão que pergunta o seguinte. Kardec perguntou aos espíritos: não se pode também combater a influência dos maus espíritos orientando-os moralmente? Então, olha que interessante. Kardec está fazendo uma série de perguntas aos espíritos para reforçar tudo aquilo que ele já falou nesse capítulo a respeito do processo obsessivo. Então agora ele está querendo um reforço para tudo aquilo que ele já mencionou, que ele já estudou, que ele já pesquisou. E faz essa questão se a gente não pode então combater a influência dos espíritos orientando-os moralmente. E olha que os espíritos respondem: sim, mas é o que não se faz e não se pode deixar de fazer. Então, geralmente, as pessoas que trabalham orientando os médiuns podem se esquecer de orientá-los moralmente, falando das suas atitudes, dos seus pensamentos, da mudança de hábitos. E, às vezes, as pessoas esquecem disso. E isso, Kardec e os espíritos falam, não se pode deixar de fazer. Porque frequentemente uma tarefa que foi dada e que devias cumprir caridosa e religiosamente. Vejam bem, então, todos aqueles que trabalham com mediunidade, que trabalham na orientação dos médiuns, que trabalham em reuniões mediúnicas, devem sempre combater essa influência dos espíritos ruins, sempre orientando-os moralmente, tanto os encarnados que participam dos estudos, como os desencarnados que podem vir então dar a sua comunicação. Por meio de bons conselhos, os espíritos falam, pode-se levá-los ao arrependimento e apressar-lhes o adiantamento. Quando nós conversamos com os espíritos, através de um médium, eles se comunicam, nós podemos então orientá-los, dando-lhes bons conselhos, e assim, se eles aceitarem, se eles chegarem à conclusão que é melhor eles mudarem suas atitudes, já percorrendo um outro caminho melhor, isso vai apressar-lhes o adiantamento. Eles vão mais rapidamente se livrar de todo esse mal que eles mesmos estão causando a si próprios. Mas tem uma questão aqui também que é derivada desta outra, que Kardec fala o seguinte, pergunta o seguinte: como pode um homem ter mais influência nesse caso do que os próprios espíritos? Porque se nós vamos conversar com os espíritos e aconselhando-os, nós podemos levá-los a uma mudança de atitudes. E daí Kardec fala, como que pode um homem, ou seja, uma pessoa que está encarnada ali, passando por todos os processos dessa encarnação nesse mundo material, como que pode ter mais influência sobre aqueles espíritos maus do que os próprios espíritos bons que estão no plano espiritual, fazendo também essa orientação? Essa questão que ele quer saber. E olha a resposta que os espíritos dão. Os espíritos perversos se aproximam mais dos homens
que procuram atormentar, do que dos espíritos, pois desses se afastam o mais possível. Então, no plano espiritual, esses espíritos maus, eles se afastam o mais possível daqueles espíritos bons que querem levá-lo ao bom caminho. Mas eles se aproximam mais dos homens. Por quê? Porque nós temos mais afinidade com eles. E os espíritos falam assim: nessa aproximação aos humanos, quando encontram quem os tenta moralizar, a princípio não lhe dão ouvidos e até riem-se dele, mas depois, se este soube prendê-los, acabam por sentir-se tocados. Vejam bem que interessante, quando nós vamos orientar um espírito numa reunião mediúnica, esse espírito se comunicando através de um médium, e nós vamos conversar, dando-lhes bons conselhos, mostrando-lhes aquilo que ele está fazendo, que ele está se prejudicando, mostrando que se ele mudar de atitude, ele vai ser atendido pelos bons espíritos, ele vai ter oportunidade de renovação. E olha só, no começo eles não acreditam muito na gente. Por experiência própria, nos meus trabalhos em contato com esses espíritos sofredores, maldosos, quando a gente começa a conversar com eles, eles querem sair, não querem prestar atenção, às vezes eles até fazem piadinhas, riem da gente, de estar falando: ah, vocês acham que só vocês são bons, vocês acham que só vocês estão no caminho do bem, que vão se salvar. Às vezes eles fazem até isso. Mas se nós soubermos prendê-los, acabam por sentir-se tocados. E como que nós vamos prendê-los? Através dos sentimentos. Nós vamos tocar no que eles têm de mais sagrado, que são os seus sentimentos. Todos os espíritos, mesmo aqueles que estão praticando o mal, eles têm um ponto fraco. Eles lembram-se de alguém, da sua afeição, eles tiveram passagens na sua vida, passagens felizes, que eles às vezes nem querem lembrar, porque eles acham que eles não têm mais direito nem a lembrança dessas passagens. Então, se nós soubermos tocar-lhe esses pontos pelo sentimento, eles vão se sentir tocados. Agora, os espíritos elevados só podem falar-lhes em nome de Deus. E isso, eles sentem medo, porque como eles estão numa situação, vamos dizer assim, de erro, de pecado, entre aspas, que eles se acham uns pecadores, falar para eles em nome de Deus, e a gente também fala, só que como nós somos humanos, nós estamos mais próximos, os nossos sentimentos ainda não são tão elevados como dos espíritos superiores. Então, a nossa linguagem também se aproxima mais, porque os nossos problemas às vezes são idênticos aos deles. Então, por isso que a gente consegue tocá-los melhor. O homem não tem, é evidente, mais poder do que os espíritos superiores, mas a sua linguagem é mais acessível à natureza inferior. A nossa linguagem é mais aproximada da linguagem deles. Nós compreendemos melhor a solidariedade que existe entre o céu e a terra. Então fica mais fácil da gente falar para eles: olha, vocês no momento estão assim, mas isso não vai ser para sempre. Todos nós um dia vamos melhorar, vamos ser bem melhores do que já somos. Então nós mostramos para eles que eles não estão perdidos.
Damos até exemplos nossos, nós também não somos perfeitos, podemos até falar. E eles muitas vezes puxam também os nossos vícios, puxam os nossos pontos fracos, e nós podemos falar, sim, nós temos tudo isso, só que nós estamos procurando agora um caminho melhor. E é isso que nós estamos querendo também para vocês. Então é por isso que nós temos mais facilidade de tocar-lhes o coração do que os espíritos que já estão num patamar superior, que vão falar para eles de Deus. Além disso, falam os espíritos, o ascendente que o homem pode ter sobre os espíritos está na razão da sua superioridade moral. Ele não domina os espíritos superiores, nem mesmo os que, sem serem superiores, são bons e benevolentes. Jamais nós vamos dominar os espíritos superiores, nem aqueles espíritos bons, mas nós podemos ter uma ascensão, uma superioridade moral a esses espíritos que ainda estão ali atolados no erro, na ignorância, porque nós já demos um passinho à frente deles. Por isso que eles nos ouvem, eles falam, mas a senhora fala tão bem, mas a senhora fala com o coração. É justamente porque nós já estamos num patamar um pouquinho melhor, mas já passamos também por todas aquelas nuances, aquelas fases que eles estão atravessando agora. Mas pode dominar, nós então podemos dominar os espíritos que nos forem moralmente inferiores, como nós acabamos de falar. Eles então veem em nós uma pessoa como eles mesmos, da mesma natureza, mas que já demos um passinho à frente, estamos um pouquinho melhores. Então, por isso que é mais fácil de nós tocarmos o coração deles do que os espíritos superiores que já estão num patamar mais elevado e vão falar de Deus, vão falar com a sua linguagem mais elevada e eles podem nem serem tocados nos seus sentimentos, na sua sensibilidade. Continuando então, Kardec pergunta: a subjugação corpórea em seu desenvolvimento poderia levar à loucura? E esse é um problema que sempre se fala. Olha, os processos obsessivos podem levar à loucura. E a subjugação, como nós já estudamos, é um processo mais difícil, onde o espírito já tem totalmente o controle do seu influenciado. E a resposta dos espíritos é sim. Então, a subjugação corpórea, sendo desenvolvida, poderia levar alguém à loucura? Os espíritos falam, sim, há uma espécie de loucura cuja causa é desconhecida do mundo, mas que não tem relação com a loucura ordinária. Então, a que espécie de loucura? Porque na subjugação, como o espírito tem todo o domínio sobre aquele que está sendo influenciado, ele faz coisas que as pessoas falam, nossa, perdeu o juízo, perdeu o bom senso. Então, mas não é aquele tipo de loucura ordinária que nós conhecemos por lesões cerebrais, mas é um tipo de alteração do seu estado físico, né, e mental. E entre os que são tratados como loucos, há muitos que são apenas subjugados. As pessoas acham, nos manicômios estão cheios de pessoas internadas que não têm essa loucura por lesão cerebral, mas têm apenas subjugação. Por isso que nesses locais também estão repletos de espíritos inferiores que querem comandar aqueles que lá estão. Necessitariam de um tratamento moral, enquanto os tornam loucos verdadeiros com os tratamentos corporais. Começam a aplicar
coisas como tratamento de choque, outras medicações fortes, e as pessoas vão se encaminhando daí para uma loucura verdadeira. Quando os médiuns conhecerem bem o Espiritismo, saberão fazer essa distinção e curarão o maior número de doentes do que os fazem com as duchas. E é bem estudado esse item no capítulo 18, quando falo dos inconvenientes e dos perigos da mediunidade. Hoje nós estamos terminando então o nosso programa, deixando para o próximo a continuidade dessas questões que Kardec fez aos espíritos. Claudete Moura, para o divulgar.net.